é inegável a força do clã Bolsonaro nas eleições. Parem as máquinas. O impossível aconteceu na televisão brasileira. Sabe aquele ditado, a verdade tarda, mas não falha? Pois é, prepare-se para ver o sistema entrando em parafuso. Nós cansamos de avisar, você cansou de comentar, mas eles insistiam em dizer que o bolsonarismo estava morto, que a direita tinha acabado. Mas agora, meus amigos, a realidade bateu na porta deles com a força de um trem-bala. Um ex-diretor do Datafolha, escutou bem? Datafolha, foi obrigado a admitir, ao vivo, que está impressionado com o que está acontecendo com Flávio Bolsonaro. Eles estão chamando de fenômeno raro. Eu chamo de vontade do povo. Fique comigo porque eu vou te mostrar o vídeo e os números que fizeram o analista da esquerda gaguejar. 28%, Flávio Bolsonaro 14%, Jair Bolsonaro 6%, Tarcísio de Freitas 2%, Ratinho 2%, Ciro Gomes 1%, Romeu Zema 1%, outros 1%, e não sabem 31%. Você falou que esse número te chamou a atenção. Por quê? Então, em pesquisa espontânea, Marcela, sem a apresentação dos nomes dos candidatos, nesse período da eleição, faltando aí 8 meses praticamente, essa taxa costuma ser maior, essa taxa de indecisos costuma ser maior. Então me chamou a atenção esses 31%, porque está abaixo da média de indecisos em relação a eleições anteriores. Isso mostra uma coisa: os eleitores estão ligados na eleição, estão ligados em política, e muitos têm, mais da metade, já tem um candidato de forma espontânea, tem um candidato no topo da mente. E citam Lula com 28 e Flávio, aliás, Lula com 39. Ah, não, aqui eu mudei, aqui já é estimulado. Mas é interessante notar que o Lula salta de 28 para 39, 11 pontos, enquanto Flávio Bolsonaro salta de 14 na espontânea para 30. Ele dobra as intenções de voto da espontânea em relação à estimulada. Que isso demonstra também o quanto a marca Bolsonaro, o sobrenome Bolsonaro, é forte na transferência de votos, inclusive na espontânea, inclusive nesse salto que há entre a espontânea e a estimulada no caso de Flávio Bolsonaro, que não é tão grande em relação a Lula, porque ele já tem também uma votação importante na espontânea, já é um nome que aparece de cara para 28% dos eleitores, ele salta para 39%. Então são dois aspectos da pesquisa que me chamaram a atenção. Esse salto de Bolsonaro da espontânea para a estimulada, ele dobra os votos, e a taxa de indecisos baixa para essa época na espontânea. Marcelo. Agora, a gente vê 39%, e você falou desse salto de 14 para 30 do Flávio, que mostra que o nome, ele transfere automaticamente os votos, seja quem for da família, né, Bolsonaro. O que me chama a atenção, por exemplo, aqui nessa pesquisa já não testaram o nome de Tarcísio de Freitas, né, que já se coloca aí como carta fora do baralho, mas o próprio Gilberto Kassab falou assim, na política não dá para falar nunca, sim, né, sim. Enfim, vamos aguardar, mas acho que por enquanto é esse o cenário. Mas Lula com 39 e Flávio com 30, o que você acha dessa diferença nesse momento atual, né? Que a campanha não começou de fato. Sim, sem a campanha de fato, sem um lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, com todas a divulgação que há quando há um lançamento, foi um lançamento meio que improvisado, né? Então, é inegável a força do clã Bolsonaro nas eleições, da força da transferência de votos de Jair Bolsonaro nessa eleição. Isso é inédito. Essa transferência não costuma ser tão automática, ser tão importante quanto a que a gente está observando agora. Essa ascensão rápida de Flávio Bolsonaro, herdando os votos do pai. Então isso é algo que a gente vai prestar muita atenção para ver até onde vai, qual é o teto de Flávio Bolsonaro. Lula já mostra que tem um teto. Nas situações de segundo turno, por exemplo, ele chega no máximo em alguns institutos a 49%. Parece que esse é o teto. A gente não sabe qual é o teto de Flávio Bolsonaro nesse momento. E quanto a Tarcísio,
É muito difícil descartar uma candidatura como a de Tarcísio com a avaliação que ele tem muito positiva em São Paulo e com a taxa de intenção de voto que ele tem. O próprio Kassab disse, ele é o melhor candidato, é o que tem mais intenção de voto. Então a gente tem que acompanhar também qual é o grau de sinceridade de Tarcísio nessas declarações de que ele, de fato, saiu da disputa pela presidência. Agora, Ratinho Júnior, nesse cenário, tem 10%. Kassab, né, bateu o pé ali, obviamente, ele quer lançar um dos 3 nomes como candidato à presidência. Acredita que isso pode mudar? Você acha que, de fato, dá para crescer o suficiente, furar essa polarização até outubro? Ratinho, a gente comentou na semana passada, tem uma peculiaridade que ele aparece melhor do que os outros dois candidatos do PSD, também porque quando há uma relação do nome dele com o pai, né? Muitas vezes, muitos eleitores podem, ao ver o nome de Ratinho, relacionar ao pai, e aí também há uma transferência de votos. Isso favorece, nesse momento, o Ratinho Júnior, porque tem o pai muito conhecido nacionalmente. Isso a gente só vai desvendar mesmo, o quanto é do pai, do apresentador e quanto é do candidato a partir do início da campanha, para ver o quanto isso também é resiliente, esse desempenho de Ratinho é resiliente durante a campanha e a disputa pela posição de candidato do PSD. Mas esse crescimento que ele cita, né, ele até se colocou ali como exemplo quando foi candidato à prefeitura, esse crescimento, ele é palpável? Ele pode acontecer? Não, pode acontecer. Não, tudo pode acontecer, mas né, diante do nosso histórico, você acha que existe essa possibilidade ou é muito difícil? O nosso histórico em relação à chamada terceira via, candidatura alternativa, que não seja a polarização antigamente entre PT e PSDB, agora entre lulismo e bolsonarismo, o quanto uma candidatura alternativa pode crescer, se a gente olhar histórico, é muito difícil, é muito limitado. Porque no momento em que o eleitor é colocado diante da dicotomia do segundo turno, de cenários do segundo turno, acaba optando mais por ver o lulismo ou pelo bolsonarismo. A terceira via, em eleições anteriores, dificilmente passou dos 10%. Então esse é um grande desafio para essa candidatura alternativa. Se colocar competitiva com convencimento dos eleitores suficiente para quebrar essa polarização tão enraizada desde 2018 no Brasil. A mim me parece, pela minha experiência, muito difícil que uma candidatura alternativa se coloque como competitiva para ir para o segundo turno. Tem um outro cenário também envolvendo o nome da terceira via aí do PSD, que é com o Ronaldo Caiado, com um nome forte também, governador de Goiás. A gente tem os números aí na tela para mostrar para vocês. Lula aparece com 40%, Flávio 32%, Ronaldo Caiado 6%, Zema 4%, Aldo Rebelo 2%, Renan Santos 1%. E assim por diante. Bom, Lula tem 40%, Flávio 32%, Ronaldo Caiado 6%. Que é um número baixo também, né? Se comparar, o Ratinho tem um número mais alto, mas você falou que também tem essa questão do sobrenome, do pai, que acho que acaba angariando esse apoio. Mas são governadores muito bem avaliados, né, nos seus estados. Como fazer com que isso se torne conhecido nacionalmente, né? Para que o nome deles se projete nacionalmente? Primeiro, se a gente somar a taxa do Caiado com a do Zema, vai dar os 10% do Ratinho. É verdade. O Ratinho já obteve no cenário anterior. Os 10% que é a média que essa candidatura alternativa tem alcançado em eleições anteriores. Então, eu acho que isso reforça ainda mais essa tendência de uma polarização, uma dicotomia entre o bolsonarismo e o lulismo nessa eleição. A transferência de votos, que eles chamam de fenômeno, nós chamamos de lealdade e coerência. O sistema não sabe calcular a paixão e o patriotismo. Por isso, para eles, é uma anomalia. Para nós, é a consequência natural de quem defende Deus, pátria, família e liberdade. A verdade é que o sinal está vermelho para a esquerda e para o establishment. Se o ex-diretor do Datafolha está impressionado agora na pré-campanha, imaginem quando a campanha começar de verdade.
Flávio Bolsonaro não é apenas um herdeiro político. Ele se tornou o veículo de uma indignação nacional represada. E essa admissão da mídia é o atestado de que a estratégia deles de silenciar a direita fracassou. Eles tentaram criminalizar, tentaram prender, tentaram calar, mas o fenômeno raro está aí, crescendo a cada dia, a cada vídeo compartilhado, a cada conversa de WhatsApp. O jogo mudou e desta vez eles não têm as cartas marcadas. E você? Faz parte desse fenômeno raro que está tirando o sono do Datafolha? Se você apoia essa força inédita e quer ver o sistema tremer ainda mais, esmaga esse botão de like agora. Vamos fazer esse vídeo chegar em Brasília. Compartilhe nos seus grupos com a legenda "Até o Datafolha tremeu". E me responda nos comentários. Você acha que Flávio Bolsonaro tem chance de levar essa? Ou o sistema vai tentar mais algum golpe sujo? A verdade já está nas ruas e ninguém pode parar. Até o próximo vídeo.